A dúvida é a criptonita do ser humano. Criptonita, obviamente, eu estou fazendo referência à história fictícia do super-homem, que tem todos os poderes, pode mover o planeta Terra, pode voar, ir para o espaço, parar um avião, parar balas, levantar o carro, ele pode fazer tudo. Mas quando ele entra em contato com a criptonita, essa pedra do espaço, então ele vira um banana, não é? Segundo a história do super-homem. Claro, nós não acreditamos em super-homem, mas a analogia aqui é muito relevante, porque a dúvida é esta criptonita para o ser humano. A dúvida enfraquece você diante das batalhas, dos problemas da vida, diante das forças do mal, diante das pessoas maldosas, dos desafios, das dificuldades. A dúvida te paralisa, te enfraquece, te divide as suas forças, faz você desistir. Simplesmente não há nenhum benefício da dúvida, salvo quando você aprende a duvidar das suas dúvidas. Aí sim, quando você usa o veneno da dúvida contra ela mesma, como a gente faz com a cobra, o veneno da cobra. Muito bem. Vamos entender aqui como você pode vencer as dúvidas. Porque o ser humano é sujeito às dúvidas, suscetível às dúvidas, por causa do pecado. A dúvida teve origem lá no Jardim do Éden, com o medo, com todos os sentimentos negativos, ruins, derivados, consequentes do pecado. O que é o pecado? Você já deve ter percebido quando uma criança desobedece os pais, é uma criança, não tem entendimento ainda da vida, não tem entendimento do mundo, não tem entendimento de nada, de muita coisa. Mas quando ela faz alguma coisa errada, que ela sabe que é errado, aos olhos do pai, da mãe, ela se esconde. A cara dela logo a denuncia, não é verdade? A carinha da criança logo a denuncia, ela quer esconder, inclusive aprende a mentir. Antes de começar a falar, ela já sabe mentir. A criança já sabe mentir antes de falar. Por quê? Por causa do medo. O medo de por ter feito alguma coisa errada. Então, assim foi lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Se você observar, a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia, foi exatamente após o homem ter pecado. Quando a mulher comeu do fruto da árvore proibida, e deu para o homem, ele também comeu, quando os dois se deram conta que tinham desobedecido, diz o texto que ambos tiveram medo, temeram e se esconderam no jardim quando ouviram a voz de Deus. Foram se esconder, como uma criança que se esconde do pai, como uma criança que finge, que mente para o pai, depois de ter feito alguma desobediência, não é isso? Ora, o medo é consequência do pecado. O medo e a dúvida e todos os seus derivados vêm do pecado. Então, isso está no nosso sangue. A dúvida está no nosso sangue. Como a gente pode combater a dúvida? A palavra de Deus nos traz este segredo, nos traz essa fórmula, digamos assim, para você combater a dúvida. O que você tem que entender sobre a dúvida? Primeiro, que ela existe, ela está no seu sangue, a dúvida está dentro da gente por causa do pecado. E isso não é em si um problema. Assim como muitas doenças têm os seus vírus dormentes dentro de nós, você pode ter o vírus, mas não o reagente. Assim também, você tem a dúvida dentro de você, mas ela pode não estar reagente, e sim neutralizada pela fé. O antídoto para a dúvida é a fé na palavra de Deus. Olha o que disse o Espírito Santo através de Paulo aos Romanos, capítulo 11 e versículo 20. Ele disse assim: pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então, veja, ele contrasta dois grupos, dois tipos de pessoa.
aquelas que são quebradas, foram quebradas pela sua incredulidade. Quebradas espiritualmente. Quebradas quer dizer separadas, rachadas, tiradas da comunhão com Deus pela sua incredulidade. Então, infelizmente, há tantas pessoas neste mundo assim, quebradas pela sua incredulidade, separadas de Deus pela sua incredulidade. Então, a pessoa duvida, a pessoa diz, eu não creio, então, pela sua dúvida, ela é quebrada, ela é separada, como um galho de árvore que é cerrado da árvore e separado da árvore, a pessoa é separada de Deus pela sua incredulidade. Então, existe esse grupo de pessoas que, infelizmente, é a maioria. A maioria. Mas existe o outro grupo de pessoas que o Espírito Santo fala, tu estás em pé pela fé. Quer dizer, nós ficamos em pé, nós permanecemos firmes nos nossos pés, em pé e não caídos, não quebrados, destruídos, simplesmente por causa da fé na palavra de Deus. Fé na palavra. O que é fé? É a certeza de que Deus vai cumprir a palavra dele. Que aquilo que está escrito vai acontecer como está escrito. Essa é a fé chamada sobrenatural, a fé na palavra de Deus. Ou seja, se uma pessoa é confiável, você acredita na palavra dela. Se você confia numa pessoa e ela diz, eu vou passar aqui na sua casa amanhã, 10 da manhã, então você tem certeza que antes das 10, alguns minutos antes das 10, ela já vai estar na sua porta. Se ela é confiável, se você conhece essa pessoa, sabe o histórico dela, ela é de palavra, você pode ter certeza que amanhã, 10 da manhã, na verdade, alguns minutos antes das 10, para garantir que ela não se atrasa, ela vai estar na sua porta. Você sabe disso. Se uma pessoa é confiável, você tem certeza que ela vai fazer o que ela falou que faria. Assim é a fé em Deus. Muito mais do que uma fé em uma pessoa, porque você, com certeza, você tem que ter fé em pessoas, não é? Para você viver, para você funcionar em sociedade, você tem que acreditar nas pessoas. Você tem que acreditar no seu banco para deixar o dinheiro lá, não é verdade? Você tem que acreditar no seu médico para tomar o remédio que ele te passa. Você tem que acreditar que o avião passou pela manutenção necessária para você entrar nele e ele decolar e pousar em segurança. Você tem que confiar que as pessoas fizeram o que elas falaram que iriam fazer. Você tem que confiar até para entrar no elevador. Não é isso? Para entrar no elevador, você tem que confiar que você pega o elevador lá no 20º andar, no 10º andar, no 15º andar, e é uma altura tremenda. Você tem que confiar que aqueles cabos que seguram o elevador não vão quebrar. Não é verdade? Que a manutenção foi feita. Você não viu o homem da manutenção, você não vê os cabos, você não vê nada. Mas você confia. Você confia. Tem lá uma plaquinha no elevador dizendo manutenção, vistoria feita tal dia. Você confia naquela plaquinha. Você tem que crer naquela plaquinha. Ora, assim é a nossa fé, muito mais tem que ser a nossa fé na palavra de Deus, porque não é palavra de homem. Então, por isso diz o texto, tu estás em pé pela fé. Quando você coloca a fé na palavra de Deus, as suas dúvidas evaporam. As suas dúvidas não têm mais razão de ser. Você não precisa prestar atenção no que os pensamentos de dúvida falam com você, porque eles não merecem crédito algum. Não merecem nenhum tipo de confiança. Então você desliga as dúvidas, você desliga a sua mente, os seus pensamentos das dúvidas e você foca no que está escrito, na palavra de Deus. Ou seja, a fé é uma escolha. Nós vivemos pela fé porque escolhemos crer na palavra de Deus. E quem vive na dúvida escolhe ouvir as dúvidas e não ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, fé é uma escolha e dúvida é uma escolha. Está nas suas mãos. Não é além de você. Por isso Deus não pode fazer nada na sua vida se você não crer, como também o diabo não pode fazer nada na sua vida se você não duvidar da palavra de Deus e crer na palavra dele, do diabo. Você que escolhe.
pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, você quer ficar em pé sempre diante dos seus problemas? Você quer estar em pé diante dos seus inimigos, dos desafios? Você quer ficar em pé até o fim da vida? É somente pela fé. Fé em quê, bispo? Fé na palavra de Deus. Ele não mente. Ele não mente. Ele disse: céus e terra vão passar um dia. As minhas palavras nunca jamais passarão. É essa certeza de fé que nos faz ficar em pé e neutralizar as dúvidas que vão continuar vindo, mas você não precisa prestar atenção nelas. Você não precisa dar crédito a elas, porque elas não merecem crédito algum. Assim, você vence as dúvidas. Então, encha a sua vida da palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir a palavra. Como você está me ouvindo agora, ouvindo a palavra que eu estou lhe pregando, a palavra de Deus que eu estou lhe anunciando, e a fé está sendo fortalecida em você, então encha a sua vida da palavra de Deus, pela meditação da palavra, você mesmo. Não é você ficar o dia todo na internet procurando pastor para pregar para você, não. É você pegar a sua Bíblia, sentar 10 minutos todo dia e ler. Ler a palavra. Você em contato direto com Deus. Não terceirize a sua fé. Faça isso e a sua fé vai te fortalecer. Você vai ficar em pé diante dos seus problemas e obstáculos, e as dúvidas. Vai chegar um momento em que elas simplesmente vão desistir de você, porque como alguém desiste de falar com alguém que não lhe ouve, as dúvidas vão ficar cada vez mais fracas até que elas vão simplesmente desaparecer e permanecer não reagentes na sua vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.